Olá, eu sou Caio Sertain, psicólogo clínico, e tenho trabalhado durante muitos anos em instituições de reabilitação de álcool e droga, comunidades terapêuticas, clínicas de reabilitação, e como psicólogo clínico tenho oportunidades de ouvir histórias e poder ajudar as pessoas a encontrar um novo sentido na vida. Viralizou nas redes sociais um vídeo de um ator que pelo visto tem problemas com drogas e teve uma recaída, onde ele faz um terrorismo psicológico frente aos pais, na busca de conseguir mais dinheiro para usar drogas. Eu convido você a fazer uma análise e acompanhar meu raciocínio dessa realidade que inúmeras famílias anônimas vivem dia a dia. Vamos lá? O vídeo mostra esse ator fazendo uma live, justificando seu raciocínio com uma tentativa de forçar o pai a lhe dar mais dinheiro. Ele usa a expressão como o dinheiro é meu, a casa é minha, eu ganhei muito dinheiro, então você é obrigado a me dar dinheiro. Você tem que... três pontinhos. Em contrapartida, a gente vê no vídeo o pai com uma postura cabisbaixa, ombros caídos, como se nada tivesse acontecendo. Uma pessoa que já desistiu. Vamos pontuar algumas coisas. Quando falamos de dependência química ou problemas com drogas, estamos falando de duas doenças. A dependência química do indivíduo. O que seria isso, essa dependência? O indivíduo se torna escravo de uma substância. Nós chamamos isso de adicções. Uma vez que ele começa a usar, ele não consegue parar mais. E a segunda característica evidente é a obsessão. Aquele pensamento fixo. Eu preciso de mais, eu preciso de alguma forma. A gente percebe que o indivíduo ele cria uma realidade alternativa, onde ele é o centro do universo. Eu preciso que o presidente, eu preciso que o Danilo Gentili, eu preciso que o fulano entre, liguem para a polícia, me ajudem e tal. Como se o mundo vivesse em torno do indivíduo. Uma visão distorcida da realidade. Se você quer compreender melhor como que é o funcionamento adictivo de um dependente químico ou de um adicto dependente de qualquer outro tipo de comportamento viciante, tem alguma playlist com alguns vídeos no canal falando só sobre adicções. Mas qual é a origem do problema? Vou tentar resumir de uma forma bem simples. O indivíduo ele é movido por sentido. Ele precisa encontrar um sentido em sua vida, o que o mova. Na ausência desse sentido, quando a pessoa perde o sentido da vida, existem três sintomas gritantes na nossa sociedade moderna, descrita pelo Dr. Viktor Frankl, fundador da logoterapia, que são elas a depressão, a agressão e as adicções, ou dependência de comportamentos viciantes como drogas, álcool e outros vícios. Nessa tentativa frustrada de encontrar um sentido em sua vida, ele acaba desenvolvendo um mecanismo artificial de encontrar sentido em sua vida. Observe que na fala desse indivíduo parece fazer um sentido. Eu ganhei dinheiro, ganhei muito dinheiro, a casa é minha, você tem que. No entanto, existe uma segunda doença, silenciosa, a dependência emocional, ou codependência química, o que seria o sofrimento da vida sem sentido dos familiares e pessoas ao redor que orbitam o adicto dependente. Essas pessoas acabam sofrendo em silêncio e precisam de ajuda. Se você que está me ouvindo, está me assistindo, tem um ente muito próximo, que você convive com o adicto dependente, parou para pensar, quem cuida do cuidador? Você precisa de ajuda. Existem grupos de mútua ajuda voltados para familiares que vivem e passam esses dilemas. E nós percebemos nesse vídeo que viralizou que são situações extremamente gritantes. Além do terrorismo emocional feito pelo ente querido, usuário de drogas, existe toda uma situação de risco. Quem me garante que não pode acontecer uma tragédia numa situação de surto? Então eu sugiro que você procure ajuda desses grupos. Existe o Naranon, o Alanon, o Amor Exigente, a Pastoral da Sobriedade, que são grupos de mútua ajuda voltados para familiares. E de forma nenhuma isso substitui uma ajuda profissional. O segundo problema que nos deparamos são as informações. A adicção ela é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. E ela tem fundo biológico, psicogênico e noético, ou seja, a grosso modo, corpo, mente e espírito. No entanto,
ela é multifacetada e ela precisa ser trabalhada o indivíduo como um todo, não só a parte orgânica. Em resumo, não existe um remédio que o indivíduo vai tomar que ele vai se curar e vai ficar muito bem. Obrigado. Problemas complexos não existem soluções simples. Fuja das soluções simples. E quando falamos de saúde, nós estamos falando de ajuda profissional, cada um no seu quadradinho. Pastor, padre, parte religiosa, espiritual, isso é ótimo, excelente. Parte jurídica é um advogado, é um profissional da área. Saúde é com profissionais da saúde. Terapia é com psicólogo, é com médico, psiquiatra, não invente história. E como a dependência química, como eu disse, ela, uma vez instalada, ela se torna crônica, ela não tem cura, tá? E ela é progressiva, ela vai progredindo, tirando a humanidade. Visto, por exemplo, vídeos como a gente olha pessoas na Cracolândia vivendo aquelas situações deploráveis em condições de higiene, insalubridade, pessoas que acabam abandonando a sua profissão, a família, os filhos, coisas que realmente agregam valor em suas vidas por causa de uma substância que oferece minutos de ilusão e prazer, para anestesiar a realidade da vida ou para vivenciar de uma forma artificial um sentido de alegria temporária. Em alguns casos, podemos tratar de forma ambulatorial, no consultório com terapia e com acompanhamento médico. Existem aqueles casos que o tratamento sugerido seria um hospital-dia, onde o indivíduo permanece durante o dia nesses lugares, participando de grupos de mútua ajuda, tratamento psicológico, médico, TO, e no final da noite volta para casa. Mas existem os tratamentos fechados, seja elas voluntárias, onde o indivíduo pede ajuda, vai para uma comunidade terapêutica ou uma clínica e por vontade própria ele fica um tempo determinado fazendo um tratamento de reeducação, um tratamento psicológico, um tratamento médico. Mas também existem os tratamentos involuntários. O que seria isso? O indivíduo ele já está num ponto que ele está oferecendo o risco para ele e para outras pessoas, visto o vídeo do ator que viralizou. E nesses casos, como fazer? Algumas instituições que oferecem um tratamento involuntário já têm uma equipe e pode te orientar a melhor maneira para fazer esse procedimento. No entanto, inúmeras famílias não têm condições de pagar instituições que oferecem esse tratamento de 5, 10 mil reais. No entanto, um psiquiatra, ele pode estar te orientando. Estamos falando de um procedimento jurídico, onde é necessário sim um laudo de um psiquiatra. Esse procedimento não é só em situações de drogas, mas por exemplo, uma pessoa que tem ideação suicida, avaliado por um profissional, pode ser interditado por fazer um tratamento fechado. Mas infelizmente muitas pessoas simples, anônimas, comuns, que estão vivendo esse dilema, não sabem por onde e como procurar ajuda. É claro que como entra a questão jurídica, entra questões de interdição, um advogado é a melhor pessoa para estar te instruindo quais são os procedimentos. Então todos os materiais, como históricos de internação, boletins de ocorrência, podem ser úteis nesse processo. E um terceiro problema que nós encaramos quando nos debruçamos sobre a dependência química são as políticas públicas. Nós temos o nosso SUS, que ele é muito bom, mas não é perfeito e precisa ser aprimorado. Então vamos parar com esse negócio de viva SUS e tudo tá lindo, maravilhoso, que a realidade não é assim. Ele precisa ser criticado, ele precisa ser aprimorado. Quando falamos também das questões burocráticas, infelizmente nós vivemos num país de burocracias. É importante que os deputados, senadores, a galera que faz as leis aprimore nosso sistema. E quando falamos de drogas, não é também simplesmente a questão de segurança pública. É muito maior do que isso. É muito maior do que nós imaginamos. A quem interessa essa narrativa de libera tudo, que tudo é uma belezinha? Quem está ganhando dinheiro com isso? A quem interessa uma sociedade fraca, fragilizada, onde um pai de família não tem a capacidade nem de cuidar da sua própria família, quiçá ser produtivo no trabalho, ser um profissional? A quem interessa um país assim? Vou fazer uma provocação. Essa estratégia não é nova. No começo do século XIX, o PIB da China era 7 vezes maior do que o Império Britânico. Qual foi a estratégia dos ingleses? Usaram
empresas terceirizadas, as companhias do século XIX, para introduzir o ópio, onde ficou conhecido como a Guerra do Ópio na China, que eles chamam de século da humilhação. Resumindo a história, o país foi fragmentado, virou um capacho dos europeus, a dinastia chinesa caiu no começo do século XX, tiveram inúmeras revoltas, revoluções, a grande fome na China, e demoraram 100 anos para eles voltarem a ser o que eles sempre foram, uma potência. Agora você que sofre com o problema das drogas na porta da sua casa, nas ruas, agora você que tem medo de levar seus filhos para brincar num parquinho na sua cidade, que tem medo de deixar seu carro com medo de ser vandalizado pelo fato dos usuários de drogas tentarem buscarem meios e formas para usar mais. Cuidado com esse discurso limpinho e cheiroso, onde precisamos evoluir, precisamos ser livres para fazer o que quisermos com nossas vidas. Cuidado com isso. Então veja bem o discurso que o seu candidato, o seu político de estimação está fazendo sobre o assunto que você, que eu pagamos dia a dia nos impostos e na violência, pagamos com nossos familiares. Só quem teve um ente querido vivenciando esse inferno das drogas sabe o quão destrutivo é o impacto das drogas em nossas vidas.